Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz e estamos aqui hoje para falar sobre candidatos à presidência do Corinthians. Ontem, na TV Gazeta, ocorreu um debate entre Augusto Melo e André Negrão, os dois candidatos à presidência do Corinthians e que no final de novembro vão concorrer, vão ter a eleição para definir o próximo presidente nos próximos 3 anos de Corinthians. Debate esse que, não me deu muita esperança de haver melhoras nos próximos anos para o Corinthians. Porque, afinal de contas, o debate ele foi pouco proveitoso, no sentido de que ideias, melhorias para o Corinthians como um todo, não só na parte do futebol masculino, que é sim o mais importante, mas não se falou de futebol feminino, se falou muito pouco de clube, de estrutura. O Corinthians é um clube que tem como futebol o seu ponto maior, o seu ponto mais importante. Mas nós temos equipes no basquete, equipes de natação, equipes de esportes olímpicos como um todo. Nós temos o futebol feminino, mas pouco foi falado. Durante grande parte do debate houve um verdadeiro embate entre eles, acusações, trocas de acusações, e pouco se falou sobre o que a gente queria saber, que é o que vocês vão fazer para melhorar o nosso clube, o que vocês vão fazer para trazer o Corinthians ao tamanho que ele era. Enfim, antes da gente se aprofundar mais nesse debate, antes de eu dar a minha opinião mais aprofundada, se inscreve no canal, ativa o sininho e o mais importante, deixa o like, aperta no joinha se você gostou do vídeo, que é para esse vídeo chegar a mais pessoas. Vamos começar a falar do debate. Eu não vi o debate ao vivo, eu vi ele hoje no YouTube e vou falar para vocês que o vídeo no YouTube tem mais ou menos 1h40, 1h50. Foi muito difícil terminar o vídeo, vou falar para vocês. Em determinados momentos eu parava o vídeo de tanta vergonha alheia que eu tinha com as respostas, com as atitudes de ambos os candidatos referente aos temas que lhe eram perguntados, aos temas que eram levantados. Primeiramente vamos falar sobre o André Negrão, que foi bizarro a participação dele no debate. Um cara que se demonstrou totalmente despreparado para estar à frente do Sport Clube Corinthians Paulista. Totalmente despreparado. Pouquíssimas ou nenhuma proposta de melhoria. 2. Falas totalmente desconectadas do que é o Corinthians. O cara tirou título que a gente tinha, colocou título que a gente não tinha. O cara que veio falando sobre a nossa dívida é maior do que o que a gente... Mais ou menos, a nossa dívida é maior do que a gente ganha. E tá tudo bem, ele falou num sentido positivo. Tipo, mano, a gente gasta mais do que a gente ganha. Então, que? Como assim, velho? Um cara que, em momento algum do debate, se mostrou firme na posição dele de eu sou o presidente do Corinthians, eu tenho essas ideias, eu tenho esse planejamento e eu vou fazer as coisas mudarem. Eu vou fazer o Corinthians ter um ar. Não, o André Negrão, ele simplesmente passou o aspecto de que o Corinthians está dessa forma há 16 anos, se eu ganhar, continuaremos mais 3 anos dessa mesma forma. Em algum determinado momento ele deu uma resposta de que os presidentes, as pessoas que já passaram pelo Corinthians, têm o seu valor. E se essas pessoas forem possíveis, estarão durante o mandato dele. Muito tem se levantado de que o André Negrão, e com esse debate se mostrou ainda mais claro, é simplesmente um laranja que vai ser controlado por outros caras. E quem são esses outros caras? André Sanches, Roberto de Andrade, todos esses caras que já passaram pelo Corinthians. Fica muito nítido que se o André Negrão ganhar, se a renovação e transparência for eleita, esses caras vão voltar com tudo em diversas áreas do Corinthians. E o André Negrão vai ser simplesmente o rosto disso. Mas as atitudes vão ser feitas pelos outros caras. Vai ser feito por um Duílio, que eu não duvido que volte com algum cargo.
Então, o que me passou do André Negrão é total despreparo para estar ali onde ele está. Em momento algum você olhava e falava, mano, o André Negrão, ele me passou confiança. Em nenhuma resposta, em nenhum momento. Ficou nítido. Eu senti até que mesmo nas perguntas, quando eram feitas para ele, as respostas não agradavam nem mesmo os jornalistas, cara. Os jornalistas, os caras da bancada, todos nitidamente pareciam tipo, o que esse cara tá fazendo aqui, velho? Meu Deus do céu, que coisa bizarra. Você vai ver os comentários nas redes sociais, você vai ver os comentários do próprio vídeo no YouTube, é torcedor de outras equipes falando, se esse André ganhar, eu tô muito feliz, porque o Corinthians vai só se afundar. E a realidade é que, se ele ganhar, as coisas vão piorar. Vão piorar. Os problemas onde a gente está com esse cara, a tendência é piorar. Ou vocês acham que se o André Sanches estiver ali controlando tudo meio que por trás ali, você acha que o Corinthians não vai... Eu aposto com vocês que se o André Negrão ganhar ano que vem, a gente vai gastar dinheiro em jogador a rodo. A rodo. Vai gastar sem se importar com as contas, com o financeiro. Pra quê? Pra ganhar títulos. Mas vai ser... Pô, vamos tentar ganhar um título, mas que se lasque a forma como a gente vai chegar nisso. Porque o próprio Andrés falou que, mano, o time de futebol não precisa fechar no azul, velho. A gente, mano, tem que ter dívida de 1, 2 bilhões mesmo, porque clube de futebol não é uma empresa, malandro. Aí você acha que eles não vão fazer isso porque para grande parte dos torcedores, o que importa é ganhar título. Poucos estão se importando com a parte financeira do clube. Mas a gente sabe que um time de futebol, ele precisa muito ter uma imagem de um clube respeitoso, um clube que paga os seus compromissos, um clube onde não deve em todas as áreas. E eu tenho realmente medo de que, com o André Negrão, as dívidas tripliquem, as dívidas aumentem muito, porque a renovação e transparência vai saber que a gente já não ganha títulos há anos. Não tem como a gente ficar mais tempo sem ganhar. Então vamos gastar. Eu não duvido, eu tenho certeza disso, que isso vai acontecer. Então, o debate queimou e queimou muito a posição da chapa Renovação e Transparência. Eles saem derrotados disso. Eu não sei quais vão ser as próximas atitudes, mas eles não... Tenho certeza que eles não acreditam que esse debate foi bom para eles. Porque não foi. Manchou e manchou ainda mais a imagem deles. Se esse cara ganhar, é pra gente realmente ficar assustado. É pra gente realmente entender que as eleições no Corinthians não existem mérito. Não existe colocar ali quem tem mais capacidade. Existe amizades, existe benefícios, existem ajudas, existem falcatruas. Porque o André Negrão não tem o mínimo de capacidade para ser presidente do Corinthians. E quando a gente passa para o Augusto Melo, a gente vê que há uma diferença entre candidatos. Isso é nítido, isso é claro. O Augusto Melo é um candidato muito melhor do que o André Negrão. Mas isso se dá muito pelo fato de que o André Negrão é muito fraco. O Augusto Melo é um cara que tem propostas, tem ideias, tem pensamentos, mas muitos desses pensamentos, na minha visão, são pensamentos difíceis de implementar dentro do que o futebol é hoje, certo? Categoria de base. O Augusto bate na tecla de que todos os atletas da categoria de base se tornarão 100% do Corinthians. A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer em praticamente todos os clubes. Todos os clubes. Empresários, eles estão aí ganhando dinheiro há anos. E não adianta você vir falar que de uma hora para outra eles vão sumir e todos os atletas vão ser do seu time. Eu gostaria muito que ele conseguisse implementar isso. Eu acredito que dá para fazer, mas eu não sei se ele vai ter peito e se essa ação é uma ação só pra gente ficar feliz e falar aleluia, alguém vai mudar isso, ou se é algo realmente que ele vai querer implementar dentro do clube. É difícil fazer isso. A gente não pode achar que é moleza. Não é moleza.
É que no Corinthians o negócio ele é escandalizado. Ele é absurdo. Que a gente chega a ter menos da metade da porcentagem de um atleta que nós formamos, que nós colocamos para o mercado. Isso é bizarro. Mas acreditar que isso vai mudar e que do nada, ou que em um processo muito curto, a gente vai sair de um clube que, na grande maioria, tem menos de 50% de alguns atletas e vai passar a ter 100%, é muito difícil. O Augusto, como eu já disse, tem propostas que me levam a crer que, mano, não sei se vai realmente acontecer. A fala do Augusto, ela me parece uma fala que eu sei o que eu preciso falar para o torcedor vir comigo. Entendem? Eu sei que categoria de base é um problema, o clube passar por um período sem títulos é um problema, o estádio é um problema, os jogadores é um problema. Só que as propostas que ele traz não me parecem viáveis nesse momento. Vocês entendem? Parecem muitas das vezes coisas alucinadas, não é bem alucinadas, mas coisas inimagináveis para o momento do Corinthians. Eu queria que as mudanças ocorressem, mas mudanças que fossem mais fáceis de ser concretizadas. Do jeito que tá, não dá para continuar. Mas também não adianta você falar que vai sair do 0 pro 100. Assim, não adianta. E muito do Augusto me passa isso. Porque a gente vai tornar a arena mais pro povo, para que nós somos. Adoraria. Mas como você vai fazer isso? Eu vou ligar com pessoas de baixa renda, com isso. A gente sabe que essas coisas não são assim. A gente sabe que isso leva um tempo. O Corinthians precisa de atitudes para hoje. A arena precisa ser aberta para o público, sim, mas com propostas mais reais. Porque o André Negão também deu uma proposta de trazer o público para a arena, que a gente sabe que não é assim, cara. Não é assim. Envolver sistema público, envolver prefeitura, envolver governo, a gente sabe que é algo demorado, é algo lento, é algo que muitas vezes não acontece. Então, o que eu termino o debate vendo que, independente de quem ganhar, o futuro não é próspero, velho. De verdade. André Negrão não pode ganhar de forma alguma. Entre os dois tem que ser o Augusto Melo. Já deixo claro aqui que a minha posição hoje é Augusto Melo. Mas com o Augusto Melo ganhando, eu também não sei se as coisas vão mudar. Eu não sei se ele vai realmente profissionalizar todas as áreas do Corinthians. Eu não sei se vai chegar lá na hora e ele não vai meter um amigo dele que é um profissional. Vocês entendem? Que se você ouvir as propostas dos dois, tem muitos pontos que te deixam com aquela interrogação. Será mesmo que ele vai mudar? Será mesmo que ele entendeu o tamanho do Corinthians? Será que esse cara tá realmente vendo o que essa chapa fez? Os problemas que o Corinthians tem? Será que esse cara vai conseguir diminuir dívida e ganhar títulos? Ou esse cara vai tentar ganhar títulos e aumentar ainda mais a dívida? Debate, no fim das contas, deixou o torcedor corintiano, na minha concepção, mais assustado. Pelo menos eu saio dessa forma. Vamos torcer, rapaziada. Vamos cobrar e vamos esperar que os sócios que votam, que para mim é outro problema, você deixa os votos restritos a um grupo muito pequeno e a um grupo extremamente possível de ser influenciado. Entendam com essa palavra. E quando você deixa tão pequeno assim o poder, às vezes a eleição pode não ser justa, pode não haver uma justiça nessa eleição. Mas, enfim, temos que torcer para que o Corinthians saia bem disso, que não entre, que a chapa Renovação e Transparência finalmente acabe, que esse período se encerre, para que a gente consiga ter um respiro, uma novidade, um ar novo entrando no Corinthians. E aí sim, se esse ar novo entrar, é fiscalizar, é cobrar, é exigir que tudo isso que vem sendo prometido na campanha seja cumprido. Porque maior do que os candidatos é o Corinthians, é esse clube, é esse escudo. E ele precisa ser tratado com o tamanho que é. A torcida precisa ser respeitada pela forma como ama o Corinthians. E tanto Augusto Melo quanto André Negrão tem que trabalhar para nós.
para o bem do torcedor, fazendo com que o Corinthians continue sendo o clube que ele sempre foi, que precisa crescer ainda mais. Rapaziada, um vídeo para falar brevemente sobre o debate. Não me aprofundei tanto nas informações porque é cansativo. A minha opinião, para finalizar, debate, Augusto Melo sai com mais possibilidades. Não sei se vão ocorrer outros. Se ocorrer outros, eu gostaria de ver abordagens mais profundas em vários outros assuntos. Para mim, debate raso e muitas horas, um debate com mais acusações do que ideias propostas por ambas as partes. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, um forte abraço e vai Corinthians!